estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando sobre romper em fé, sobre a nossa vida de fé em Deus e sobre coisas e atitudes que querem estragar a nossa fé, que querem diminuí-la, que querem, fazê-la ficar fraca. Tem um exemplo aqui também de dois homens bons. Não eram perfeitos, porque o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, que perseguia, que matava pessoas, que era cruel, ruim. E Deus transformou ele. Deu ele um novo coração, uma nova natureza e deu a ele fé. E um dia, esse homem, Paulo, esse apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, estava numa prisão, numa cidade chamada Filipos. Numa prisão estava ele e o seu amigo, que também era pregador do evangelho, chamado Silas. E Paulo e Silas estavam algemados. Já pensou? Já basta, já é muito ruim estar preso. Mas eles estavam, além de ser presos fisicamente num lugar, dentro daquele lugar onde eles estavam presos, estavam algemados. Num tronco, com mão e pés. Sabe? Que eles estavam ali. O que eles fizeram, que era tão bom levar o evangelho de Jesus, que salva e liberta, incitou raiva, ira daqueles líderes. E eles colocaram então Paulo e Silas numa prisão. O que você acha que poderia ter passado no coração de Paulo e de Silas? Eles estavam pregando o evangelho de libertação, o evangelho de cura, pregando Cristo. Não estavam matando, roubando, denegrindo, mentindo, causando confusão. Estavam promovendo o bem. Então eles podiam pensar naquela cadeia: poxa, nós estamos aqui por injustiça. Nós fizemos o bem. Nós nos sacrificamos, podíamos estar com as nossas famílias, estar ali almoçando, jantando, nos nossos lares, com parentes, sentindo aquele aconchego da esposa, ou não sei se eles eram casados, mas da mãe, das irmãs, dos parentes. Mas não, eles abriram mão e foram falar de Jesus. O que você acha que eles podiam sentir? Podiam estar sentindo pena. Poxa vida, não mereço isso. Estou com pena de mim mesmo, coitado de mim. Poderiam estar pensando assim. Ou poderiam também estar murmurando, reclamando. Poxa, eu faço bem, eu me sacrifico, abro mão, fiz tudo, e agora para estar aqui preso, algemado, que negócio é esse? Mas a Bíblia não registra isso. Fala que enquanto eles estavam algemados, não estavam murmurando e nem tampouco com pena deles mesmos. Eles estavam louvando a Deus. Está aqui na Bíblia, se você quiser saber, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Diz aqui no versículo 23 fala: e depois que Paulo e Silas receberam muitos açoites, eles foram lançados no cárcere, e ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Recebeu ordem, então levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Gente, nem podiam andar, estavam com os pés presos no tronco. Nenhuma liberdade. E aí eles podiam estar reclamando mesmo às alturas, dizendo: poxa, a gente não merece isso. Mas não foi isso que saiu da boca deles. Olha o que diz o versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou eles, colocou no tronco. No 25, de volta à meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam assim: meu pai, poxa, não entendo. Esses dois camaradas foram presos injustamente. E ainda estão orando a Deus e
cantando louvores a Deus. Hoje você pode estar sendo preso por uma circunstância. Não preso literalmente os teus pés aí no tronco, mas algo está prendendo você. O que você está fazendo? Você está reclamando, murmurando, ou você está permitindo que Deus venha trabalhar na sua vida através dessa circunstância? E qual é então a tua e a minha atitude? Nós estamos adorando Deus, louvando Deus, orando para Deus. Esse problema não interrompeu a oração deles e nem a fé. Porque para orar tem que ter fé. Eles continuavam orando para Deus. Orando e cantando louvores a Deus. A Bíblia fala que eles cantavam e oravam, louvavam, cantavam. E os demais presos só escutavam. E aí, o que acontece? Esse louvor mexe com o coração de Deus. Fé vai fazer portas se abrirem para você. Não murmuração e não reclamação, mas fé que leva você a adorar a Deus, buscar Deus, falar com Deus. Por isso Satanás quer que você reclame, quer que você sinta pena de você mesmo, porque ele sabe que no momento que você começar a sentir peninha, dozinha, autocomiseração, reclamação, a tua fé vai ficar comprometida. Satanás ama comprometer fé de crente. A fé dele, vou enfraquecer ele. Mas você não vai permitir. Você fala, nada disso. Eu estou nessa dor, estou nesse problema, estou nessa desonra, estou nesse desemprego, estou nessa dificuldade, mas eu vou louvar a Deus. É uma escolha. É uma escolha. Eles escolheram, podiam estar murmurando e dizendo um monte de coisa. Sabe uma coisa? Não merecemos. Estamos aqui. Mas eles não fizeram isso. É uma escolha. E hoje Deus quer que você escolha louvar, engrandecer. Porque isso vai fazer toda a diferença. Mexeu com Deus, mexeu no coração de Deus. Porque de repente, do nada, veio um terremoto. E a gente sabe que não é do nada, né? A gente sabe que Deus permitiu aquele terremoto que sacudiu aquela prisão, aquele tronco, que eles foram soltos. E aí, aquela dor, aquele problema, aquela dificuldade que eles achavam que ia trazer desonra, tristeza, trouxe coisa boa, trouxe salvação. Porque o carcereiro falou, o que eu faço? O que vai acontecer comigo? O que eu faço para ser salvo? E aí Paulo e Silas disseram, fique calmo, crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Mas não é só você não, é você e toda a sua casa. Então daquela desgraça, daquela desonra, daquela dor, veio algo bom, veio salvação, libertação e uma nova história de vida na vida de uma pessoa que estava lá dentro daquele lugar. Deus trouxe Paulo e Silas lá para dentro daquela prisão para trazer salvação para aquele homem. Deus está permitindo essa desordem, essa dor, esse problema, porque Ele vai trazer algo novo na tua vida através dele. Vai ter uma nova história para você contar. Vai ter uma novidade de vida para você compartilhar. Vai ter uma nova fé mais atuante. Vai ter algo novo na tua vida. Por causa dessa dor que você permitiu Deus tratar você e você passar. E aí vai vir um milagre. Porque você cantou e louvou. E não deu lugar para murmuração e reclamação. Eu falo isso de experiência. Eu falo isso porque eu também fui tentada, sou tentada na hora da minha dor a reclamar, murmurar e a ter pena de mim mesma. Tadinha da Raquel. E Deus fala, não faça isso. Não ceda a esse sentimento. Porque ele só vai te fazer mal. Nós vamos romper em fé. E agora Deus tem uma palavra para você. Para você hoje, que cedeu e que está, quem sabe, com esse sentimento de murmuração e de reclamação. Não fique triste não, porque tem solução para você. Você vai pedir perdão a Deus. Porque não é uma coisa boa.
Porque é um pecado. E a Bíblia diz, se a gente confessar a Deus o nosso pecado, Deus é fiel e justo. Não é a gente, não. É Ele. Ele vai te perdoar. Então você vai falar para Deus, Senhor, me perdoa. Eu errei, murmurei, reclamei, fiquei morrendo de peninha de mim mesmo, achando que eu não merecia isso. Mas você vai pedir perdão. E você vai voltar para Deus. Voltar a ter fé. É um processo também. E eu marquei aqui uns pensamentos que são tão simples, que eu posso até ter vergonha aqui de dizer que eu marquei eles, mas eu não tenho vergonha não, porque pode ser simples, mas é algo que você está precisando de ouvir hoje. Quem sabe você ligou no canal certo para ouvir essa palavra hoje. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu foco em Deus, o seu olhar em Deus, e você vai recomeçar. Começar por onde? Por uma pequena oração. Tem pessoas que falam, não, eu tenho que passar horas orando, porque se eu não fizer muito, então não vale nada. Vale sim. Se a tua oração for 5 minutos, 1 minuto, ela vale para Deus. Tem pessoas que falam, não vou acordar de madrugada se eu não orar 1 a 2 horas. Eu conheço pessoas que acordam para orar 15 minutos, e Deus já fala com elas, e elas são abençoadas. Naqueles 10 minutos, 15, 20. Porque tem pessoas que pensam assim, que a quantidade, eu tenho que orar 3 horas. Sim, é muito importante que a oração seja longa, mas tem pessoas que Deus está olhando para você hoje, Ele não está impressionado com a duração, não. É com o teu coração. Se você quer voltar à oração de 1 minuto que você fizer para Deus, Deus vai aceitar. Um louvor que você canta. Pega um louvor e começa a cantar um só. Uma oração. Ah, mas eu não posso ler muito tempo, eu não tenho, meu coração não tem problema. Lê um capítulo, mas começa com aquilo. Já é o começo. Dê um passo para a tua restauração, para a tua fé ser restaurada. Porque quando a tua fé é danificada, é ferida, você para de ler Bíblia, você para de orar, você para de cantar louvores. Aí você fala, agora tem que cantar 1000 louvores. Não, canta um, lê um capítulo, faça uma oração. Comece com o que você tem. É pouco, mas Deus ama e Deus aceita. Não foram 2 peixinhos e 5 pãezinhos? Era pouco, e Deus fez o milagre. Então, para Deus, conta que você vem. E se lembra que a tua oração é tão fraquinha, não tem problema. Faça ela. Você acha que a oração, que o louvor de Paulo e Silas estavam com fome, com sede, cansados, meia-noite, era tarde, pé preso, talvez a voz estava meio fraca, mas estavam louvando. Então não importa, pode ser fraquinho mesmo, contanto que você ore. Comece com 1 minuto, aí vai crescer para 5 minutos, aí 10 minutos. Comece com um capítulo, daqui a pouco é 2, 3. Comece com louvor, daqui a pouco é mais. Mas simplesmente comece aonde você estiver. Amém? E você vai ficar de queixo caído com o que Deus vai fazer quando você começar a louvá-lo, cantar para Ele, agradecer. Ontem, eu estava com uma dificuldade, antes de ontem, e eu queria trazer para Deus toda aquela confusão, aquelas dificuldades, e falando Deus, e de repente o Espírito Santo, ele começou a falar através de mim, e eu comecei a agradecer. Obrigado, Senhor, glórias a Deus. Jesus, obrigado. Você mesmo, por que eu estou agradecendo a Deus, eu estou com tanto problema? Não é que eu estou com tanto, mas naquele momento, aquele problema parecia tão difícil, mas Deus estava me mostrando, agradeça, me louve, que eu vou te dar solução. Você está entendendo o caminho que Deus quer que você percorra? Você está rompendo em fé. Você vai atravessar o mar. Mas não é reclamando e não é murmurando. É louvando, crendo, orando, agradecendo a Deus. A escolha é tua. Você escolhe o que você come. Se é coisa que faz mal, que tem muito sal, muita fritura, que vai fazer mal, ou algo mais saudável. É você que escolhe.
Você escolhe dormir algumas horas ou mais horas para reparar o teu sono. Você escolhe o que você veste. Você escolhe o que você assiste na TV. Você escolhe o que você lê. Você escolhe com quem você casa. Então você escolhe também adorar e buscar Deus, louvá-lo e engrandecê-lo. Porque isso vai fortalecer algo tão tremendo na tua vida, que é a tua fé. Deus está falando isso com você hoje. A palavra dele hoje está sendo pregada ao teu coração. E Deus te ama. Então você vai começar no começo. Ah, mas é só um louvor. Não tem problema. Louve. Comece. O importante é que você vai começar agora. Deus está falando com você. É você que está aí. Você fala, não conheço muito. Cante aquele que você conhece. E cante para Jesus. Você vai começar a ler, nem que for um versículo, mas leia ele. Porque Jesus está com você. Aí você vai começar pelo começo, pouquinho. E aí você vai se fortalecendo. Porque é assim a nossa conquista. Ontem, Deus me deu a oportunidade de estar com uma pastora muito querida, uma amiga minha, pastora Graça Bandeira, Grace, eu chamo ela de Grace. E ela falou assim, Raquel, nossas conquistas, elas são graduais. Não vem tudo bum de uma vez. Você vai conquistando, daqui a pouco um pouco mais, daqui a pouco mais, daqui a pouco você vê, poxa, já cheguei aqui. Na hora você não vê tudo, mas é pouco. Então no mundo espiritual, a tua vida com Deus também é assim. Você não ora 1000 horas de uma vez e canta 1000 hinos de uma vez e lê a Bíblia toda de uma vez. É aos poucos. Você vai se alimentando dela, orando e buscando Deus. Isso agrada a Deus, porque isso é um exercício de algo chamado fé. E Deus quer ver a tua fé. Ele quer ela atuante. Assim como estava de Paulo e Silas, no meio do sufoco, a fé deles estava em Deus. Não na circunstância, mas em Deus. É isso que Deus quer. Para mim e para você. Amém? Palavra de Deus hoje aos nossos corações, terminando essas duas ministrações que começamos, né, um dia anterior falando sobre romper em fé, parte 1, hoje foi romper em fé, parte 2. Nós falamos hoje em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9. Interessante que tudo isso nos levou, não é? Esses momentos de dificuldades, Deus permite para nos levar à vitória. Porque nessa mesma passagem de capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 17 fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória, sem nenhuma comparação. Então tudo que você está passando, que Deus permite, não é para o teu mal, é para o teu bem. Está trabalhando, permitindo para um eterno peso de glória, coisa boa. Amém? É assim que Deus faz. Nunca Ele trabalha para o nosso mal, mas sempre para o nosso bem. A cadeia de Paulo e de Silas parecia mal, Deus reverteu para a salvação, vida, para algo bom. Então é assim que Ele faz conosco também. Tá bom? A gente vai agora para o nosso intervalo e a gente vai voltar orando com você. Tá bom? Fique aí, não saia não. Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero